CNSP Entrevista. Hoje temos o prazer de receber o nosso diretor financeiro, Dr. Wagner Dalla Costa. E o tema que nós escolhemos para hoje é o teto salarial nacional. E como todos sabem, o estado de São Paulo é talvez não, é o único estado da federação que não tem um teto nacional e tem 3 subtetos. Acho que é uma grande injustiça que se comete para o estado de São Paulo, que é o estado que realmente desenvolve mais no país, né? E acontece coisas de que no executivo o teto é salário do governador, no legislativo o subteto, não o teto, subteto é o salário do deputado e no judiciário é do Supremo Tribunal Federal. Então, doutor Wagner, o que acha dessa injustiça que é feita no estado de São Paulo? Boa tarde, doutor Tutino. Como é que vai? Foi um prazer para mim estar de volta nessas reuniões, apesar de ainda serem por via imagem, né, virtualmente. Prazer muito grande de estar participando. É nosso, o prazer é nosso. Dessa questão salarial, porque aflige a todos nós e principalmente aqueles que têm uma expectativa de acompanhar o subteto estabelecido para todos os estados. Infelizmente, São Paulo e acho que Espírito Santo, dos 26 estados, acho que são os 2 únicos, e os 2 do PSDB, comandados por PSDB, que não adotaram ou não quiseram adotar, ou se fizeram de uma forma impossível que se adotasse o subteto salarial para o estado de São Paulo, com isso prejudicando carreiras como da administração tributária, carreiras como da Polícia Militar, carreira como professores e reitores de universidades aqui em São Paulo. Isso traz um desestímulo muito grande para aqueles que trabalham nessas áreas, vendo que outros não mais capacitados ou que têm uma formação diferente não se submetem a esse subteto. Incrivelmente, dentro do próprio executivo, houve uma cisão aonde os procuradores do Estado, que estão subordinados à Secretaria de Justiça e não faz parte do Judiciário Nacional ou do grande Judiciário, excluíram no Executivo essa categoria e colocaram juntamente com os membros do Judiciário que batem o teto maior, dentro do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa, por sua vez, também tem um subteto até superior ao subteto do Judiciário, por incrível que possa parecer. E nós, talvez por um entendimento, eu não digo político, só de governo, mas talvez pelo próprio Judiciário, ele tem uma certa culpa, uma certa parte dessa culpa, seríamos os imbecis dentro do funcionalismo público, ou uma categoria que é tratada como talvez inferior por não poder alcançar esse teto que é estabelecido nacionalmente. O teto é estabelecido nacionalmente, o subteto é estabelecido para o Estado. Você sabe muito bem que nós tivemos uma PEC na Assembleia Legislativa, onde a gente, do Campos Machado, na qual nós fomos vencedores, né, que ela foi promulgada, mas ela foi aprovada, mas não foi promulgada. Depois entramos com recurso e, incrivelmente, esse recurso ele foi derrubado no Judiciário por obra e arte de um relator que hoje ele é presidente de uma entidade de classe. Ele representa os servidores públicos e votou numa ação contra o servidor público.
e ninguém percebeu nada. Eu não culparia somente o executivo por essa, talvez, não digo perseguição, por essa negação, mas o judiciário também tem uma grande parte desse jogo de nós não alcançarmos esse teto que é para todos os estados e para a União. Por que nós não podemos? Nós temos que ficar subjugados ao subsídio de um governador que ele põe esse subsídio, ele tira e põe do jeito que ele quer. Ele pode aumentar, ele pode diminuir. Primeiro, porque ele não vive disso. E segundo, o não interesse dele é difícil de interpretar. Por que ele não quer esse teto para o Estado de São Paulo? Por que não quer esse teto para o Espírito Santo? Tem alguma coisa a mais que a gente precisa fazer uma análise, continuar trabalhando sobre isso, mas trabalhando muito junto à Assembleia. E eu acho que também nós deveríamos voltar um pouco para o Judiciário, se bem que eles são mais herméticos, eles são mais fechados, mas fazer algum trabalho para que haja esse entendimento e nós possamos estar no mesmo nível de agentes públicos ou servidores públicos, como em todo o território nacional. A minha ideia, que minha posição é essa. Perfeito. Não, inclusive, você coloca bem, porque não conseguimos entender, porque o grande problema que é colocado, é claro que foi encaminhado e mandado pelo PSDB, que foi o prefeito de São Bernardo do Campo que entrou com a liminar, e que é um problema de iniciativa. Mas eu quero lembrar que, em outros estados, a grande maioria das decisões aprovadas foi por iniciativa do próprio legislativo desses estados. Então, por que só o estado de São Paulo é considerado inconstitucional, quando, na verdade, a grande maioria dos estados também aprovou esse teto nacional por iniciativa do próprio legislativo do seu estado? Então, não dá para entender dois pesos e duas medidas, né? Que se coloca uma obstrução dentro do estado de São Paulo. E você lembrou que nós aprovamos isso depois de uma luta incrível na Assembleia Legislativa e que foi questionada pelo Judiciário e acabou sendo negado, né? Isso está lá no Supremo. Acredito, sinceramente, que o Supremo não vai fazer nada a respeito disso, porque ele deixa a decisão para São Paulo, né? Inclusive, para minimizar esse problema, estava se tentando alterar o salário do governador, porque o governador não quer aumentar o seu salário, ele não precisa de salário, e ele não pode ser parâmetro para ser o subteto dos seus servidores. Mas, mesmo assim, houve uma proposta de que, se aumentasse o salário do governador, aumentaria e minimizaria o problema do teto nacional. Enquanto se discute o problema geral, que é o teto nacional, poderia se minimizar com o aumento do salário do governador. Mas nem isso foi feito. Foi até colocado para o hoje governador Rodrigo Garcia, e o próprio Afresp e a própria Sinafresp, que você faz parte da linha tributária, colocou esse problema numa das reuniões com o Rodrigo Garcia no interior de São Paulo, e ele teria mencionado que só vai cuidar disso em novembro desse ano. Por quê? Ou seja, depois da eleição. Pois é. Esse é um problema político, né? O Sinafresp e o Afresp também levaram para o novo secretário da Fazenda, e ele abraçou a causa. Vamos analisar, levou qual seria o impacto dessa decisão em termos de orçamento, que é irrisório, não tem uma repercussão nada significativa. 0,5%, Wagner. 0,5%. É muito pouco. Não é a motivação que eu falo, é mais política ou é política, não vou querer envolver outras coisas,
mas é puramente política. Eu não quero porque eu não quero, sabe? Ficou uma rusguinha aí no meio, ou alguma coisa que o governador falou: ah, não, eles falaram muito, ou eles se posicionaram de uma forma diferente, e aí fica, foi iniciativa da Assembleia. E como você bem lembrou, acho que 80% dos outros estados, todos eles foram por iniciativa da Assembleia Legislativa, e não do Executivo, que seria o correto. Claro, claro. Que seria o correto. Sim, então, é fácil dizer que é inconstitucional, mas só que não olha os outros estados. Infelizmente... O que nós precisamos, viu, Wagner, é colocar, e o povo precisa saber, que hoje, principalmente na Polícia Militar e no setor tributário, e incluir nas universidades, são os 3 focos mais importantes em que houve um achatamento geral. Desde 2003, quando o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição, reduzindo o salário, né? Ele rasgou a Constituição em 2003. E, a partir daí, quem já tinha esse valor, ele nunca mais recebeu. Você pode dar o aumento que você quiser para o servidor de 5%, 10%, 20%, que aqueles que estão não recebem nada, que estão no teto. Então, hoje, dentro da Polícia Militar, de major até coronel, é tudo igual. Então, não tem mais a possibilidade de você ter uma carreira, né? Na Secretaria da Fazenda, que você conhece bem, é a mesma coisa. Mesma coisa. Um agente fiscal normal, ele está com teto salarial igual a um inspetor, igual a um delegado, igual a um secretário. É tudo nivelado. Qual é o incentivo que a pessoa tem de ter um cargo maior? Nenhum. Então, e aí veio uma reversão perversa. Por este motivo, já de alguns anos para cá, uns 5 ou 6 anos, todos os talentos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e que não são poucos, estão indo embora do Estado de São Paulo para outros estados onde tem concurso, cujo teto é maior. Claro. Nós temos um exemplo dentro da Secretaria da Fazenda, onde nós tivemos, na época do Nakano, acho que foi, entraram 20 concursados oriundos da Escola da Marinha do Rio de Janeiro. Em nem 2 anos, saíram todos. Acho que ficou um. Dos 20, nós temos um. Todos talentos, todos estudiosos, todos altamente competentes, vão embora. Pois é. As universidades vão perder professores, vão perder capacidades de raciocínio, capacidades lógicas, de monte. Vai para uma universidade federal, é só atravessar a rua. Sim, sim. São Carlos. Exemplo é São Carlos. São Carlos. Você atravessa a rua, tem a Universidade Federal, cujo teto salarial é muito superior ao de São Paulo. Pois é. É atravessar a rua. Pois é, é um absurdo, um absurdo. Um absurdo. Eu acho que, só para fechar, né, caro Wagner, é tentar aquilo que você está propondo, vamos continuar a luta, vamos continuar mostrando essa barbaridade que está acontecendo, que é uma grande injustiça, e nós temos que mostrar para a população que não pode ser colocado hoje o setor privado, quando ele tem um cargo importante, ele paga bem, ele paga um CEO de qualquer grande empresa, ganha alto salário, e ok. Quando você tem um diretor de uma grande empresa, ele tem um alto salário. Ok. Agora, por que quando eu tenho no setor público gente de capacidade, gente qualificadíssima, por que não pode pelo menos ganhar o teto? Pelo menos ganhar o teto. Acho que deveria ter uma abertura. Tem casos, e você sabe bem disso, em que o profissional ganha 20% só daquilo que ele deveria ganhar se fosse uma realidade colocada na prática e mostrando que este profissional tem qualidade,
tem qualificação, merece ganhar um salário, mas porque é servidor público não pode ser. Isso precisa acabar, né? Precisa acabar. Eu acho que nós temos que valorizar o servidor, capacitar o servidor e aquele que é capaz de ganhar aquilo que é merecido. O que é justo. O que é justo. 25 estados têm um teto, um subteto salarial. São Paulo não. O que nós somos, como carro-chefe dessa nação, inferiores ou diferentes dos outros? Sim, sem dúvida. Nada. Infelizmente, é uma realidade muito triste. E não é que a gente fala em causa própria. Nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. Dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Agradeço a tua presença, agradeço a tua participação e vamos continuar na batalha juntos e vamos fazer com que as entidades também se unam no sentido de mostrar para os governantes essa distorção que está acontecendo dentro do Estado de São Paulo. Para suas considerações finais. Obrigado pela participação. Essas entidades, uma grande parte está conjunta ou juntamente com nós pela Confederação. Nós devemos continuar o trabalho de uma conscientização para que todos possamos formar uma frente ampla na luta pelo servidor público e, dentre a pauta, o subteto. Obrigado, um grande abraço. Grande abraço e que Deus nos ilumine. Amém.